No vídeo de hoje vamos falar sobre os fatores que levaram a essa queda completamente fora dos padrões, né? Uma vela absurda em 10 minutos somente, então o preço desabou. E também o que a gente pode esperar daqui em diante. Será que a bull run acabou? Ela foi cancelada e voltamos para o bear market, para o mercado de queda? Bom, primeiro, eu venho falando há algum tempo no canal sobre a necessidade de acontecer uma faísca, né? Alguma pimentinha ali que faça o preço se mover. E como isso deveria acontecer muito em breve, afinal a volatilidade estava extremamente baixa. Eu mostrava para vocês as bandas de Bollinger nos seus níveis recordes, né? Muito próximas, muito coladas, indicando baixíssima volatilidade. Isso sempre precede um grande movimento, uma explosão de preço, que pode ser para cima ou para baixo. Esperávamos que fosse para cima, mas as notícias foram negativas. E qual foi essa pimenta, essa faísca que fez o preço se movimentar com tamanha força para baixo? Nós temos aqui duas notícias principais que aconteceram ontem. Primeiro, a SpaceX vendendo os seus bitcoins. Mas existe aqui uma coisa estranha e eu vou mostrar para vocês agora. Olha a notícia que saiu. SpaceX reduziu em 373 milhões suas participações em Bitcoin adquiridas em 2021 e 2022. Então, é um valor absurdo, né? Mais de R$1 bilhão. Estamos falando de 373 milhões de dólares. E não fica claro para a gente se essa era a participação total da SpaceX. A primeira postagem foi da Bitcoin Magazine, como vocês estão vendo aqui, Breaking News. A SpaceX, do Elon Musk, vendeu todos os seus Bitcoins, 373 milhões de dólares. E aí vem aqui, ó, o próprio Twitter, né, os leitores do Twitter corrigindo, falando que não existe evidência dizendo que foi feita uma venda de 373 milhões de dólares em Bitcoin e se isso é o valor total da SpaceX. Vender alguns não significa necessariamente que eles não tenham mais bitcoins. Pode ser somente uma parte. E um detalhe importante é que eles venderam bitcoins ou em 2022 ou em 2021. Portanto, não foi agora. Não foi essa venda que gerou essa vela, né? Essa queda de preço que a gente viu. Na verdade, isso gerou um FUD, gerou um medo no mercado e outras pessoas venderam devido a uma notícia como essa. Mas é uma coisa que já aconteceu no passado, não faz sentido agora, né? As pessoas têm aquela informação privilegiada na frente, elas vendem junto com o fato. E depois, quando a notícia sai, uma notícia atrasada, somente aquelas sardinhas, aquelas que não tinham a informação, acabam vendendo por medo. Então, é uma notícia que não tem muito sentido e que eu não acho que é a notícia principal relacionada a essa queda. Na verdade, a notícia principal, na minha visão, seria essa daqui. Chinesa Evergrande entra com pedido de falência, de pedido de proteção contra a falência nos Estados Unidos. Então a gente sabe que a gente já teve esse problema com essa grande incorporadora chinesa, né, que tem trilhões em ativos, e ela deixou de pagar seus empréstimos lá em 2021, isso abalou o mercado na época, e agora o negócio se agrava. Isso aqui tem total relação com a recessão, né? Uma recessão que a gente está tentando evitar. Como vocês sabem, a China é o grande hub de fabricação mundial, e estando mal das pernas, isso pode contaminar a capacidade produtiva não somente da China, mas de todo o mundo. Então, por isso, é um sinal relevante de recessão que pode abalar todos os mercados. Vocês viram aí o mercado de ações desabando ao redor do mundo também devido a isso. A chance de recessão mundial cresce. E se tem uma chance maior de recessão, as pessoas fogem do risco, fogem de ativos de risco. Então, Nasdaq, por exemplo, né, ações ligadas a empresas de tecnologia devem sofrer uma queda e o Bitcoin também, porque o Bitcoin é uma esponja que absorve a liquidez do mercado. Os governos imprimem dinheiro e o Bitcoin puxa esse dinheiro para dentro da sua rede. Então, se vai ter menos dinheiro, né, se vai acabar a liquidez do mercado, o que acontece é que o Bitcoin também tem uma tendência de observar uma queda ao longo desse período. Isso também é atrelado à constante subida de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, estão subindo os juros, isso também seca o mercado e agora soma-se a isso o risco de recessão. E agora a gente vai entrar na parte de gráfico para mostrar para vocês como essa queda foi bem fora dos padrões, né? Olha esse gráfico aqui de volatilidade do Bitcoin, como a volatilidade veio caindo, né? Durante muito tempo ela vem desabando aqui nesse gráfico, tá?
E olha só o que aconteceu ontem. Essa vela verde absurda aqui é a maior vela de volatilidade, aumento da volatilidade de todo o ano de 2023. Então não tínhamos eventos assim gigantes para movimentar volatilidade, isso aconteceu. Aquela pimentinha que eu falo para vocês surgiu no dia de ontem, fazendo esse gráfico absurdo na volatilidade do Bitcoin, infelizmente para o lado negativo, né? Infelizmente para uma queda. E entrando no meu gráfico diário, aconteceu o que era previsto, mas com uma força muito maior, porque aconteceu um evento macro fora do padrão aqui do nosso Bitcoin, né? Então a gente tem sempre aquela linha de tendência na cor amarela, né, que bate e explode todas as vezes, e dessa vez, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, rompeu essa linha amarela para baixo. Mas eu esperava que essa queda fosse até onde? Somente até essa linha roxa, o EMA 100. Ou, né, rompendo ela, viesse buscar a linha vermelha, o EMA 200, como aconteceu, por exemplo, aqui atrás, em junho, né? Olha só como veio buscar aqui. Então, é o padrão, mas furou até mesmo o EMA 200, uma queda completamente fora dos padrões, levando o Bitcoin, nesse momento, aos 26 mil dólares. Mas ele chegou a ficar abaixo disso, tá? Realmente uma queda muito forte para o BTC. Mas vamos analisar aqui o que pode acontecer a partir de agora. Será que o bull market acabou, a bull run acabou, foi cancelada, voltamos para um cenário negativo, buscaremos novos fundos abaixo dos 15 mil dólares? Bom, eu vou trazer primeiro esse gráfico semanal para mostrar para vocês que essa queda ela caiu exatamente no ponto que seria esperado com uma queda tão forte, tá? Porque ela veio testar, olha só, vocês percebem que ela veio testar exatamente o ponto que era a resistência do gráfico semanal. Tá? A gente está falando aqui dos 25 e 200, né? Na Coinbase. Estamos usando a Coinbase porque tem muito aqui influência de grandes investidores, né? Investidores institucionais. Então, olha só como a queda dos 25 e 200, ela bate exatamente no suporte anterior que a gente teve aqui, né? Na metade desse ano, exatamente no mesmo ponto, e exatamente no ponto que era resistência no início do ano e também no final do ano passado. Então, exatamente o ponto perfeito, né? Uma queda perfeita para testar esse suporte. É nesse ponto que bateu e voltou a subir. Só que não deixa de ser preocupante, porque vocês estão vendo uma linha vermelha nesse gráfico, é a média de 200 semanas, que é conhecida como o fundo do poço do mercado, né? Nunca tinha sido rompida para baixo no gráfico semanal, aconteceu somente aqui nesse bear market, no fundo do poço que a gente foi lá nos 15 mil dólares, e voltou para cima dessa linha vermelha. Acontece que depois de testar ela aqui e voltar a subir, olha só, a gente furou ela para baixo mais uma vez. Isso é extremamente preocupante, extremamente negativo, porque nos faz lembrar desse momento aqui de fundo do poço, onde o preço foi nos 15 mil dólares. O único ponto aqui que me deixa mais tranquilo é que foi um reteste perfeito nesse suporte, como eu falei para vocês, que era a resistência. E se a gente olha para um outro indicador no gráfico semanal, no caso, não a média simples de 200 períodos, mas sim a média exponencial, o EMA 200, ele está servindo como essa linha. Exatamente essa linha que a gente viu de suporte e resistência é o EMA 200. Olha aqui. Observem aqui no gráfico semanal que existe uma linha amarela que está servindo perfeitamente na história do BTC de 2019 para cá como suporte e como resistência de preço. E não é a média simples de 200 períodos, e sim a média exponencial de 200 períodos, o EMA 200. Olha só, o preço encontrou suporte aqui em dezembro de 2018, no fundo do poço, volta a encontrar suporte em março de 2020, que foi justamente a pandemia, né, um evento fora do padrão, como acontecendo agora, né? Então, ó, você vê até que a gente tem um pavio lá embaixo, mas fecha a semana acima da linha amarela. Depois, volta a encontrar suporte aqui em maio de 2022, até que rompe essa linha para baixo e ela se torna resistência. Olha aqui em agosto de 22, buscando e servindo como resistência, e depois duas vezes aqui em janeiro e fevereiro desse ano, tá? Até que rompeu para cima do EMA 200, veio buscar suporte aqui, nesse momento, como vocês estão vendo, tá? Junho de 2023, perfeitamente aqui, ó, volta a subir e agora volta para a mesma linha sem rompê-la. Então, perfeito, tá, pessoal? Ela está servindo como essa resistência e suporte perfeito, e romper esse ponto aqui seria preocupante. Portanto, a gente está falando de 25.200 dólares, né, que a gente alcançou nessa queda na Coinbase. O rompimento para baixo dos 25.200 na Coinbase é preocupante, podendo levar a quedas bem mais fortes do que a gente viu até agora. Mas antes de falar para você o que eu estou fazendo na minha carteira pessoal, eu vou mostrar o gráfico mensal porque tem algo relevante aqui.
Eu falei para vocês recentemente que sempre que o Bitcoin rompeu para cima da média de 20 períodos no gráfico mensal, ele não volta mais para baixo dessa linha ao longo de todo o ciclo até atingir uma nova alta histórica. Vocês lembram disso? E olha só o que aconteceu ontem, pessoal. Estão vendo a média de 20, a linha amarela desse gráfico aqui, gráfico mensal. Vocês percebem que depois que sobe ela, como por exemplo aqui em 2015, né, ele vai direto, uma subida constante até atingir uma nova alta histórica, tá? Sem cair para baixo dessa linha amarela. Isso só aconteceu, né, brevemente num evento completamente fora do comum, que foi quando? Março de 2020, pandemia. Vou dar o zoom aqui no gráfico para vocês, para mostrar justamente esse período aqui. Estão vendo no gráfico? Justamente nesse momento aqui da pandemia, a gente vê a vela vindo para baixo da linha amarela. O pavio vai lá embaixo, tá, pessoal? Mas fecha o mês próximo, né, sobre essa linha amarela, mas um pouquinho abaixo. Muito parecido com o que a gente está vendo agora, pessoal. Claro, não fechamos o mês ainda, né? Estamos no dia 18 de agosto, mas notem que nesse momento a vela está abaixo da linha amarela, da média de 20 períodos do gráfico mensal. A gente pode voltar a subir e terminar o mês acima dela, mas essa configuração até o momento está muito parecida com março de 2020, que também foi um mês de reversão, correto? Se a gente voltar lá para março de 2020, o que acontece no mês seguinte? Recuperação e depois disparada rumo a uma nova alta histórica. Mas agora eu vou falar o que eu fiz, no caso, com essa queda. E essa é a diferença entre você ver um vídeo de YouTube, inclusive extremamente atrasado, né? O último vídeo eu gravei ele no dia 16 de tarde e postei no dia 17, quase à noite. Então essa distância é o que aconteceu, aquela queda, né? Virou um meme o vídeo, porque eu estou falando de uma queda pequenininha e acontece uma demolição do mercado. Mas na minha carteira pessoal eu fiz completamente diferente, porque lá eu tenho stops, né? Eu tenho proteção contra uma queda como essa. E o que aconteceu na carteira HODL, que é a minha carteira pessoal, que você pode assinar aqui na descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui, a gente fez o contrário, né? Na hora que começou a ter uma queda ali, fechou o dia no caso com queda, a gente vendeu, bateu o nosso stop, a gente vendeu o Bitcoin, só que a queda foi tão forte que ela pegou numa região de recompra de Bitcoin. Então o que aconteceu não foi uma venda completa, ela foi uma redução de exposição. A gente ia vender todos os Bitcoins, como entrou na região de recompra, ficamos com uma pequena, né, alguma exposição em Bitcoin. E por sinal pegou em recompra também de Ethereum, a gente estava zerado em Ethereum, entramos em Ethereum com um percentual de quem assina a carteira sabe qual é. E, inclusive, pessoal, se a gente fechar o dia como está até esse momento, entraremos pela primeira vez na carteira HODL também com uma pequena exposição em altcoins, que eu venho falando aqui no canal que eu iria fazer. E sim, faremos isso hoje na carteira HODL. Se você tiver interesse em entender, inclusive vai ter um vídeo do Bruno para assinantes da carteira HODL hoje, tá? Então você que assinar vai poder ver agora mesmo o vídeo lá explicando tudo isso que eu estou falando para vocês, como que vai ser a nossa estratégia daqui em diante. E estamos posicionados em Bitcoin, em Ethereum e hoje devemos entrar também em altcoins se o mercado continuar da forma que está. Isso é baseado no quê? Na questão da dominância do Bitcoin. Por incrível que pareça, uma queda como essa, onde você poderia esperar que a dominância do Bitcoin subisse, afinal, ele é mais seguro do que as altcoins, né? As pessoas deveriam vender altcoins e migrar para Bitcoin, não é o que está acontecendo. A dominância do Bitcoin caiu. Sabe-se lá por quê? Isso torna altcoins no par BTC mais interessantes, ligando aqui o nosso gatilho de compra de altcoins. Se você se interessou, como eu falei, vem aqui na descrição ou QR Code aqui, entra lá na página da HODL, dá uma lida, se gostar do produto, assina, porque hoje o bicho vai pegar por lá. Eu tenho certeza que a gente vai rir muito dessa queda aqui daqui uns meses à frente, como aconteceu lá em março de 2020, quando o Bitcoin bateu em $4.000, todo mundo ficou desesperado, eu fui lá e comprei R$100 mil em Bitcoin, gravando o vídeo para vocês. Eu resolvi chamar a carteira de altcoins da Criptomaníacos de Alt-Season. Ela permite que você potencialize a sua carteira com altcoins e tenha lucro em dólar. Ela é 100% automatizada, você não tem trabalho algum, só precisa clicar no botão abaixo e investir como a equipe da Criptomaníacos.